TV Câmara, Campinas. Estamos ao vivo aqui na sala Silvia Pascoal, o plenarinho da Câmara Municipal de Campinas, onde acontece dentro de instantes a reunião da Comissão de Prevenção de Políticas de Prevenção às Drogas. O tema é sobre as gestantes e puérperas que se fazem presentes na maternidade de Campinas e que estão em vulnerabilidade social ou mesmo com dependência química. A convidada Luciana Moraes, do Serviço Social na Maternidade de Campinas, também se faz presente, e esta reunião da comissão será comandada pelo vereador Nelson Osseri, que é o presidente da Comissão de Prevenção às Drogas. Portanto, a partir de agora, você está convidado não só a vir até aqui, mas também acompanhar os trabalhos desta reunião pela TV Câmara Campinas. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado também por todos que nos assistem pela TV Câmara. Então, estamos dando início à 7ª reunião ordinária da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, né? E hoje eu tenho aí o grande prazer de estar recebendo nessa Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas a minha amiga Luciana Regina Moraes. Antes de mais nada, eu acho importante apresentar a palestrante, que traz um tema relevante para toda a sociedade: a presença de gestantes e pós-parto em vulnerabilidade social e com problemas de dependência química na maternidade de Campinas. É o tema da nossa reunião de hoje, da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. Por isso, convidamos a Luciana Regina Moraes, que é assistente social, formada pela PUC Campinas, coordenadora do Serviço Social na Maternidade de Campinas e com mais de 17 anos de experiência na saúde pública. A Luciana tem especialização em Psicologia e Fisiologia do Parto, no Instituto Gerard de São Paulo, aleitamento materno e manejo, Maternidade de Campinas, Psicologia para atendimento à criança e ao adolescente em vulnerabilidade e risco social, capacitação em psicanálise para o atendimento aos doentes crônicos, capacitação para o atendimento à mulher vítima de violência, violência doméstica contra criança e adolescente, CRAME, PUC Campinas, motivação e criatividade em lideranças de equipe pela PUC Campinas. Mais do que discutir números, queremos conhecer o trabalho da maternidade com as gestantes e pós-parto em vulnerabilidade e que sofrem com as drogas. A informação é sempre a melhor maneira de se prevenir. Eu também acredito muito, né, nessa questão da prevenção através do conhecimento, das palestras, dessa forma educativa de informar e trazer conhecimento para a população, né? E é sempre muito importante um linguajar assim universal, um linguajar de fácil acesso, para que todos possam compreender e poder também se tornar um multiplicador e trazer informação para mais pessoas. Eu acredito muito também na questão do trabalho da assistente social, porque durante anos eu fui coordenador, né, de políticas de prevenção às drogas aqui em Campinas, né, na Coordenadoria de Prevenção às Drogas. E logo que eu iniciei o trabalho, eu senti, foi no ano de 2009, se eu não me engano, a coordenadoria ela foi a segunda no Brasil, né? A primeira era no Rio de Janeiro e a segunda foi constituída aqui em Campinas, ali próximo do Ventura Mall. Para quem não sabe, o Ventura Mall fica numa região nobre, mas ao mesmo tempo dividida por duas situações ali bem periféricas, que é o São Fernando, Paranapanema e também a Brandina. Mas o mais importante é que era na Avenida Moraes Salles, então o acesso é fácil, né? Tá na linha ali do Terminal Central. Então a presença, né, da população era todos os dias com muita frequência e sempre trazendo demandas relacionada ao uso e abuso de drogas, e com certeza não era diferente. Muitas gestantes também nos procuravam ajuda. E quando a gestante procura ajuda, tem dois pontos que me tocam bastante, né, que eu realmente fico sem saber o que fazer. Quando a gestante pede ajuda, né, por conta do uso e abuso de drogas, e também o menor,
né? A criança que vem, o adolescente que vem e pede ajuda porque faz uso de drogas. E é muito raro, né, hoje, a pessoa que utiliza da droga assumir a sua impotência. Hoje é muito mais fácil pedir para o pai, pedir ajuda para a mãe, a pessoa tem vergonha, a pessoa não quer se revelar, ou então ela não quer parar, né? Ela optou por continuar de usar da substância, não consegue ver ainda a dependência instalada, então ela acaba rejeitando o serviço público e aí sobra todas as consequências aí para aquela pessoa mais próxima. E quando chegou a primeira gestante na Coordenadoria de Políticas de Prevenção às Drogas, eu realmente fiquei sem chão. E foi quando eu percebi a necessidade de uma assistente social. Então eu logo requisitei na época o secretário, era o Dr. Carlos Henrique Pinto, e eu solicitei para ele, falei, doutor, nós precisamos aprender muito ainda. Eu estou acostumado com um adulto pedindo ajuda, é fácil encaminhar, né? Quando ele quer, e nós temos vagas, no caso era junto ao Instituto Padre Haroldo, e outras entidades também cofinanciadas, mas agora eu estou recebendo uma gestante, o que eu faço? E eu preciso de uma assistente social e de uma psicóloga aqui. E logo, de forma imediata, o Dr. Carlos, ele ofereceu uma assistente social e um psicólogo, e assim começou a Coordenadoria de Prevenção às Drogas, e comecei a valorizar muito essa profissão. Por outro lado, nós tivemos também a questão dos adolescentes, né, dos jovens que pediam ajuda. E tudo começou a aparecer demanda de jovens, de crianças, por conta de uma pessoa muito especial que está aqui, que é a Cris, né? A Cris, ela coordenava, né, Cris, a questão da Fundação Casa? Na verdade, eu trabalho ainda na fundação. Mas na época aqui em Campinas, qual que era o cargo? Era Eu trabalhava, na fundação. mas o principal motivo foi o meu filho. Sim, né, mas a Fundação Casa que me aproximou, né? Sim, aí eu entrei Ah lá. em contato. Eu entrei em contato com a direção, né, Uhum. com o diretor da regional, na época era o Márcio Biscola, da regional aqui de Campinas. E aí foi feita uma série de palestras. Você começou a dar palestra dentro da Isso, fundação. até hoje. Até hoje eu Isso é faço muito trabalho. importante. E daí eu comecei a me aproximar dessa população, né? Dos jovens, dos adolescentes, um problema relacionado à droga. E hoje acho que 90% do sistema prisional, 80 e poucos por cento, é relacionado à droga. A pessoa está lá por conta do tráfico, por conta daquele tráfico que na verdade é para sustentar o vício, né? É o vaporzinho pequenininho que acaba caindo no sistema prisional. E na Fundação Casa também. Muitas das vezes é dependente químico, mas ele traficava para poder sustentar o vício e acaba sendo preso pelo tráfico. E essa população ela vai saindo do sistema prisional, no caso da Fundação Casa, e procurava o Nelson lá na coordenadoria. E eu tentava, de um jeito ou de outro, tentar ressocializar essas pessoas. Então a gente utilizava dos serviços do próprio Instituto Padre Haroldo, das oficinas, de outras entidades, outras instituições também, que de uma forma ou de outra proporcionavam, né, esse tipo de trabalho para ressocializar. Mas quem me ajudava e muito na questão dos jovens, adolescentes, era assistente social. Eu tive uma assistente social fantástica e logo depois que saímos lá do Ventura Mall, ali da região da Moraes Salles, eu coordenei, através da Coordenadoria de Política de Prevenção às Drogas, o programa Recomeço, que aí é ainda no Irmãos Penteado. Eu só não sou mais o coordenador, mas ali na Coordenadoria de Prevenção às Drogas, no ambiente ali do Hospital Irmãos Penteado, onde ficou a sede da coordenadoria, logo chegou uma outra assistente social que eu tenho assim paixão por ela, que é a Elaine. Ela está lá até hoje, uma pessoa fantástica, toda a equipe, né? A Márcia, a Elaine, são pessoas assim que realmente valem ouro e conseguiram já iniciar esse trabalho, tendo essa aproximação não só das gestantes, como também dos menores, dos adolescentes, e podendo assim resgatar essas pessoas. E uma vida aí resgatada desse mundo das drogas é uma vida, e nós temos que levantar a mão para o céu, porque não existe receita, tudo é muito difícil, e quando a gente se fala do público, então, mais difícil ainda, né? Tudo é mais difícil, complicado, os obstáculos são
são maiores, mas eu acho que o que vale é quem coordena, é o profissional, o ser humano que está lá trabalhando, que basta ele ter 1% de amor pelo que faz, que com toda certeza as coisas vão caminhar para o lado correto e nós vamos ter mais êxito no desafio e nas propostas, né? Acho que o ser humano ele tem que gostar do que faz. E a Luciana é uma pessoa também que eu tive o prazer de conhecer, e agora recebendo na Comissão de Política de Prevenção às Drogas, e que tem amor pelo que faz. Então, com toda certeza, o que ela vai trazer aqui para todos que nos assistem, que não são poucas pessoas, né? Por mais que aqui não tenha aquele número, né, que deveria preencher essa casa, mas muitas pessoas nos assistem, e com toda certeza isso vai ser divulgado também no YouTube da TV Câmara, nas minhas redes sociais. E muitas pessoas acabam depois dando um feedback, nos procurando, pedindo alguma informação. E isso também é muito, muito importante. E eu tenho certeza que hoje vai ser um momento aí muito especial para que a população de Campinas e toda a região possa receber informações referente à presença de gestantes e pós-parto em vulnerabilidade social e com problemas de dependência química na maternidade. Eu também tive o prazer, né, de visitar a maternidade recentemente, conhecer toda aquela ala nova e conhecer também, como que é o nome, onde ficam as crianças entubadas? UTI neonatal, né? UTI neo ou UCI, né? UTI neo, é isso mesmo. Você foi junto, Ju? Foi, né? É algo assim realmente que não é para qualquer um, não. Você tem que estar muito bem preparado. O meu maior desafio foi conhecer o Boldrini, né? Ali realmente eu não tive também uma condição emocional aí para suportar a situação que eu presenciei. E porque realmente é para poucos, mas na maternidade também, na UTI neo, chegamos a ver o que crianças de quantas gramas? Nossa, era 600 gramas, era uma coisa assim, e uma enfermeira acalmando, né, a criança com a mão dentro da incubadora. Eu falei, por que você está fazendo, né? Ela falou, tô acalmando, né? Tinha uma respirando com um aparelho, né, já com ventilador, criança de 600 gramas, então assim, é tudo muito pesado. Mas conseguir suportar, né? E você presencia isso todos os dias e você, com toda certeza, tem mais propriedade para falar. Então, eu passo a palavra e agradeço. Tá? Agradeço muito a sua presença e toda a informação que vai ser de grande valia para a população de Campinas. Eu que agradeço. Desculpa. Agora foi. Entendeu? Uhum. Eu que agradeço o convite, em nome da maternidade, né? Agradeço a oportunidade de falar sobre o assunto, né, que é importante para nós, né, para a sociedade, né, e talvez seja um assunto que nem é tão abordado, né, e para a gente falar, né, da nossa rotina, né, de trabalho. Venho aqui, estou à disposição, vou apresentar aqui mais ou menos o que a gente faz, um pouquinho daquilo que a gente faz, e espero contribuir aí, né, com a minha atuação, minha abordagem e conhecimento de vocês. Tá? Pode ficar à vontade, se você precisar de alguém. Quer escurecer aqui um pouco para... Então, a gente vai falar, né, das gestantes e puérperas que a gente atende lá. Puérpera é a mulher que acabou de parir, né, que acabou de ter o bebê, é o pós-parto, né? Então, a gente vai falar. A gente utiliza esse termo, puérperas, né? Então, na maternidade de Campinas, são, em média, 900 partos por mês, né? E desses 900 partos por mês, em média, 60% são SUS, né? É referência no atendimento, a gestante puérpera sendo responsável pelo atendimento das regiões Norte, Sul, Leste e Noroeste, tá? E o
o serviço social na maternidade de Campinas, ele tem o objetivo principal de acolher, orientar, né, na garantia dos direitos e deveres dos pacientes e seus familiares, previsto em leis vigentes. A gente assume um foco de atuação na ação preventiva, protetiva, né, e proativa, reconhecendo a importância de responder às necessidades humanas de forma integral, para além da atenção, né, das situações emergenciais, centradas exclusivamente nas situações de vulnerabilidade e risco social, que está incluso a gestante e a puérpera, que faz uso abusivo, né, ou não, de substância psicoativa, que a gente fala lá na maternidade, usa esse termo de SPA, né. E aí a gente vem falar da vulnerabilidade, né? O que é vulnerabilidade? Inicialmente, a gente tem aí um termo, né, que é utilizado, que eu retirei até esse do Cefes, do site do Cefes, que fala que a vulnerabilidade é a pessoa que está naquela eminência do limite da pobreza, né? Só que, para nós, na atuação, não é só esse ser humano que está em vulnerabilidade, todos nós estamos em vulnerabilidade, né? Todos nós estamos vulneráveis, suscetíveis a ter uma vivência, a ter uma situação que nos leva a estar vulnerável em algum momento, né? E aí eu trago os critérios das principais ações que a gente faz e os critérios por que a gente toma essas ações, né? Então, os principais critérios são a gestante puérpera, que faz uso de SPA, que é a substância psicoativa, a gestante puérpera adolescente, né? Simplesmente pelo fato dela ser adolescente. Então, aí tem as questões psicológicas, que a psicóloga poderia falar com mais atitude e conhecimento de causa, né? E as puérperas com múltiplas gestações, a gestante puérpera vivendo em situação de rua, né? Que ocorre, sim, em alguns casos. Paciente que apresenta histórico de violência doméstica, independente de qualquer tipo de violência, né? Paciente que apresenta diagnóstico psiquiátrico e as reeducandas, tá? As reeducandas são aquelas pacientes que estão privadas de liberdade, né? E aí a maternidade é a referência para atendimento dessas educandas que vão lá ter seus filhos. E aí eu venho falar das principais ações, né? A gente traz a família para a responsabilização, talvez colocar o pé no chão, né? Eu sempre atuo junto com a psicóloga, né? Importante, se ela pudesse estar aqui também, ela ia contribuir bastante, né? Enfim, e aí a gente, junto com a psicóloga, a gente faz aquela responsabilização familiar, trazer a família para assumir conosco ações que possam ajudar a contribuir para a mudança desse cenário, né, desse momento do paciente. A gente faz também a mobilização da rede de voluntários. Tem bastante pessoas interessadas em ajudar pessoas que estão em vulnerabilidade e risco social. Então, me procuram muito. E aí eu direciono essas pessoas, olha, eu estou com um caso assim, assim, assado. Você quer ajudar? Você quer ajudar? Então, assim, aí eu faço a ponte, né, do contato deles, e aí eles também ajudam bastante. A articulação em rede, né, que sem a rede a gente não consegue trabalhar. A rede que eu falo é a Unidade Básica de Saúde, que vem trabalhando lindamente com a gente, porque a gente manda o caso para eles acompanham e nos dá a devolutiva de, olha, a gente está acompanhando, está indo bem, né? A Casa da Gestante Puérpera, que é da saúde, né? Tem aí uma parceria da POT, né? A Casa Santa Clara, né? Que é uma casa de gestante puérperas também, em situação de rua, né? Os distritos de saúde, que quando o caso é muito grave, a gente também encaminha para o distrito de saúde. O DAS, o CREAS e o CRAS, né? Quando aí não fez o cadastro NIS, tem aí uns benefícios que tem direito, a gente encaminha também para estar ajudando, né? E aí eu venho falar também dos principais desafios que a gente enfrenta, porque a gente enfrenta muito desafio, né, nesse caminhar aí, né? Que é o encaminhamento de puérperas, aquelas que desejam fazer laqueadura, né? Porque ocorre que o uso de droga deixa elas vulneráveis mesmo, a não ter responsabilização na proteção, né? No anticoncepcional. Então, assim,
Está muito difícil entrar no planejamento familiar, né? Para elas está muito difícil, por conta da laqueadura, que é muito burocrático, né? Para elas. O encaminhamento à puérpera e a dependente de substância psicoativa que deseja fazer o tratamento, né? É muito difícil a gente conseguir vaga, né? Às vezes a gente tem a sorte de conseguir, mas aí quando não consegue a vaga imediatamente, elas desistem, porque elas não aguentam esperar, a abstinência vem e elas não conseguem esperar. Muitos deles chegam sem documentação pessoal, né? E aí tem toda a dificuldade de prontuário, de cadastro, né? De encaminhamento também, a gente precisa muito dos documentos, aí a gente também tem essa dificuldade. O pré-natal adequado, que elas não dão conta de fazer, né? Porque não tem essa responsabilidade, por isso que a gente traz a família para essa responsabilização, para a família poder acompanhar também. O acompanhamento após alta, que a gente gostaria muito de fazer, mas nós não temos pernas, né, para isso ainda, né, mas nós gostaríamos muito, de, pelo menos nesses casos de vulnerabilidade e risco social, nós gostaríamos de acompanhar. E o auxílio transporte para as famílias, né, dos bebês que ficam na UTI NEL e na UCI, né, como a população maior do SUS é da região sul, né, que é uma região, segundo o site mesmo da Prefeitura de Campinas, é uma região de maior vulnerabilidade e risco social de Campinas, né? E eles precisam muito de ajuda no sentido financeiro mesmo, para transporte, para vir visitar seus filhos, né? E aí que a gente enfrenta aí uma grande barreira, porque nós não temos esse recurso. É muito difícil. Às vezes a gente até consegue, né, buscando aí a ajuda da Secretaria da Saúde, né, da criança, mas é muito difícil porque nós não dispomos mesmo desse recurso, né? E aí eu agradeço o que eu tinha para falar, é muito simples, né? Eu fico à disposição de vocês. Nós que agradecemos, Luciana. E eu vou abrir para perguntas. Eu acho que é muito importante ocorrer algumas perguntas, porque o assunto ele é um pouco delicado, né? Mas acho que quanto mais informação pudermos obter. Eu tenho uma dúvida, vou começar. Tá? Campinas, como você bem mencionou, tem a Casa da Gestante. Sim. Né? Qual que é o trâmite ali na Casa da Gestante? Qual que é a relação da Casa da Gestante com a Maternidade Campinas? A Casa da Gestante com as maternidades de Campinas, assim, a gente faz a solicitação pelo CROSS, via CROSS, né? E é o sistema de regulação de vagas de Campinas, né? Do SUS. E aí a gente aguarda a vaga para essa paciente, né? É nesse sentido que a gente é dessa forma. E é discutido os casos. Eu e a psicóloga trocamos o caso com a psicóloga e com a assistente social da casa, mas nós aguardamos a liberação da vaga pelo CROSS. A Casa Santa Clara é da assistência, né? Então tem outra via que é pelo SAMIM, né? O SAMIM a gente encaminha para lá e é através do SAMIM que a gente consegue a vaga, porque é da assistência. Perfeito. Mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar? Ninguém? Não. Sempre já tem a cadeira até com nome já. Você nunca foi mãe? Não, nem pai. Boa tarde, Antônio Morei. É muito interessante, venho acompanhando os diversos temas aí dessa comissão e também da família dele. E eu fiquei assim muito não chocado. Eu não tenho tanto material para ficar chocado, mas eu fiquei preocupado com o não acompanhamento após alta. Então, você poderia falar mais sobre isso? E sobre recursos, quais são os níveis de apoio do governo público, do setor público? Sim. Obrigado. Com relação... Boa tarde, né, senhor Antônio?
Com relação à nossa... Porque nós tínhamos interesse em acompanhar essa família, né? Essas famílias. Então, o que nós fazemos? Nós chamamos de alta responsável. Alta segura e alta responsável. Que é quando a gente passa o caso, ela vai receber alta, está tudo redondinho, a família está responsabilizada, tem acordo em proteção desse bebê, porque nós temos que pensar, primeiramente, na proteção desse bebê. Nós queremos cuidar muito dessa mãe, mas nós temos que pensar na proteção desse bebê, né? Então, a gente está em acordo com a família, que esse bebê está protegido, né? A gente passa de acordo com o desejo da paciente também, né? Que nós temos que respeitar o desejo da paciente. Né? Se ela não aceita que ela tenha essa dependência e não quer fazer tratamento, nós respeitamos. Né? Agora, se ela fala assim, não, Luciana, eu desejo fazer o tratamento. Se a gente não tem a vaga na casa da gestante, ou se ela tem casa, né? Ela tem estrutura familiar e ela não quer ir para a casa da gestante, nós encaminhamos para o CAPS, né, da região, referência dela, encaminhamos para a UBS e aí a rede acompanha. Então, nosso acompanhamento pós-alta é a rede. É a rede de atendimento da saúde. Tá? Sim. Não, após a alta, não. Só durante a hospitalização. Estava vendo aqui. Algumas mulheres elas acabam utilizando do sexo até como uma maneira de proteção, né? Para obter proteção e, ao mesmo tempo, amparo financeiro para a sobrevivência. Sim. O olhar de uma assistente social, né, que atua junto à maternidade, qual que seria hoje o maior desafio para as políticas públicas? Qual que seria uma ferramenta nova que possa contribuir para amenizar um pouco a dor dessas mulheres que utilizam do sexo muitas das vezes para conseguir uma... Sustentar o vício, né? Eu acredito, Nelson, que é um trabalho terapêutico, né? Eu conheci alguns trabalhos e eu achei até interessante, no sentido de um aprendizado de uma arte. Eu já ouvi muita arte-terapia, né? O aprendizado enquanto faz o tratamento e com isso aprender um ofício, né? Um bordado. E com isso, ela fazer disso geração de renda. Né? Trabalho. Né? Emprego, eu né? acho que o emprego, trabalho, curso, educação, eu acho que isso ajudaria muito elas. Eu concordo. Eu também. Nós tivemos recentemente, onde que foi, Ju? Aqui próximo da Câmara, que tem aquele estúdio de costura, no Cais, isso. E trabalham com surdo cego, né? Mas não tem nada a ver a questão do trabalho. Mas tem a questão de um espaço que eles têm praticamente ocioso, com máquinas de costura novas, umas 4, 5 máquinas, né? Tecido, tem tudo. E o objetivo ali era deixar esse espaço para as mães dos assistidos poderem fazer algum produto e assim, né, gerar renda, gerar dinheiro. Porém, essas mães, elas aproveitam do tempo que elas estão esperando os filhos terminarem ali o atendimento para descansar, para mexer no celular. Então, elas não utilizavam desse espaço, né? Era o pouco de tempo que sobrava, porque você tem uma criança surdo-cego, né, tem todo lá Eu acho que vai de encontro ao interesse dela, né? Ao que ela tem o dom, a que ela se identifica, né? A atividade que ela se identifica, Sim. Né? Um trabalho manual, às vezes a outra se identifica com trabalho no computador, né? Enfim. A outra na cozinha, né? O trabalho no computador é rede social, né? Ela queria mexer no Facebook, mexer no Instagram. Mas eu estou falando isso porque é um espaço que, de repente, pode ser utilizado por essas mães. Né? Porque a diretora lá, ela ficou, assim, tivemos uma conversa muito aberta, que ela topa disponibilizar o espaço para uma outra frente, para uma outra causa. Então, não necessariamente para aquelas mães que têm os filhos assistidos ali. E, de repente, a gente pode dialogar para que seja utilizado esse espaço, né, com essas mães, com essas gestantes. Dessas mães seria ótimo.
Eu tenho também um trabalho muito forte ali na região do Itatinga, que a gente acaba, né, deparando com mães, que a gente chama mães do crack. Né? São mães que acabam tendo filhos, né, com abstinência, já sentindo a ausência da droga, né, no organismo, porque durante a gravidez toda elas utilizaram da droga. E às vezes realizam sexo, né, vendem o corpo para poder manter o vício. E o pagamento normalmente não é nem o dinheiro, é a droga já, né? É um papel de cocaína, uma pedra de crack. E as consequências são terríveis. Né? Então essas mães acabam nos procurando. Quando nós estamos no grupo de amparo à família, não necessariamente no Jardim Itatinga, porque os grupos eles são espalhados na cidade, tem em outras regiões, tem no próprio Cambuí, né? Uma mãe ou outra acaba se deslocando a esse grupo. E quando ela relata que vive essa situação, ou que está tentando, pelo menos, algum amparo para a filha, que já demonstra todos os sintomas da abstinência, a gente realmente fica numa situação de dificuldade, né, para encontrar uma repartição pública que possa dar esse amparo. Eu, particularmente, respeito os profissionais do CAPS AD, do CAPS-I, do CAPS Infantil, mas eu vejo que não vem surtindo muito sucesso muitos dos encaminhamentos que são realizados. Né? O CAPS-I, principalmente, que é onde eu mostrei que existe uma dificuldade com essas crianças, já que é um CAPS infantil, até porque eu acho que o espaço ele não é adequado, eu acho que o espaço ali é muito restrito, muito pequeno, e mais do que isso, eu não consigo ver resultado no ambiente onde você trata dependente químico, síndrome de Down, autista, esquizofrênico. Eu acho que cada um tem que seguir uma linha diferenciada. A casa da gestante eu vejo com sucesso, se eu não me engano, as pessoas podem ficar lá por até 2 anos, né? Inclusive até acompanhado do filho. Claro. Né? Tem até os quartos, tudo muito equipado. Filhos, Então, assim, eu já vejo uma estrutura melhor. Talvez o CAPS-I ele necessite disso, né? De mais investimento, para que tenha uma estrutura melhor e possa atender todas essas situações que envolvam criança, não só o dependente químico, mas o autista, o síndrome de Down, o esquizofrênico. E lembrando que no final desse ano, se eu não me engano, já tem data, Ju, da última comissão? Mas acho que vai ser novembro. Final de novembro, acredito. Eu vou apresentar um projeto aqui, e é um projeto que é um sonho, né? Eu vou até falar o nome, é um nome pejorativo, mas seria o poupa-tempo do dependente químico. Um lugar onde ele possa ficar concentrado para realizar todos os serviços. Ele não precisa ficar perambulando pela cidade de um lugar para o outro. Então, um ambiente realmente grande, porque nós vamos trabalhar todos os seres humanos, né, que procuram ajuda. Então teria nesse local não só o CAPS-I, como teria também o CAPS-AD, como teria também um espaço terapêutico para acolhimento. Nós teríamos um setor de triagem, teria um próprio local ali para triagem e desenvolver assim o encaminhamento correto, e vagas para homens, mulheres e crianças, né? Adultos e crianças. Evitando assim o que acontece hoje, que e as oficinas, onde eles, no último momento de tratamento, de acolhimento, eles estariam desenvolvendo, né, produtos para que possam ser vendidos ali no local e assim eles poderem ter uma renda. Então seria um trabalho assim bem completo, porém bem polêmico também, né? Porque a gente sabe que existem pessoas, profissionais que são contra, eles preferem trabalhar só a redução de danos, outros preferem trabalhar só a questão do tratamento, da internação, mas eu acho que tudo tem que ser trabalhado, né? Tudo.
Acho que para fidelizar uma pessoa e fazer com que ela tenha um resultado positivo, você tem que oferecer um cardápio de projetos, de trabalhos. Acho que tudo tem que caminhar junto. A prevenção, a redução, o tratamento. Porque tem pessoas que não se identificam, por exemplo, com CAPS, mas se identificam com o Padre Haroldo, com comunidade terapêutica. Tem gente que não se identifica com Padre Haroldo, com comunidade terapêutica, mas se identifica com redução de danos, com CAPS, com medicamento. E são casos, né? E casos. Tem pessoas que precisam de uma retaguarda médica, precisam da saúde mental. Outras pessoas não aceitam medicamento e não necessitam de medicamento. Então, eu acho que tudo precisa ser trabalhado em conjunto, né? E essa questão da gestante também. E um lugar sem avaliação socioeconômica. Eu sou totalmente contra a avaliação socioeconômica. Eu acho que, a partir do momento que é um serviço público, ele tem que ser para todos. Não me interessa se chega de BMW ou chega de carrocinha. Tem que ser atendido. E o público, ele precisa ter cara de particular. Eu acho que é a única forma da gente trabalhar o ser humano como gente. Porque é horrível você chegar num posto de saúde, por exemplo, e aquele posto de saúde todo bagunçado, todo sujo, tudo cheio de gato, de emendado daqui, emendado dali. É complicado. Você entra numa maternidade, por exemplo, você pega aquela ala nova, por mais que seja um espaço particular, mas poucos sabem, nascem 900 crianças por mês, né, em Campinas. Sim. 63% é SUS. Isso. Não é? 63% é SUS. E o atendimento ali é cara de particular. O médico que faz o parto lá da Dondoca, ele faz o parto da outra que chegou com o cachorro lambendo a cara. É o mesmo médico. Né? Você pega, por exemplo, além da maternidade, qual outro exemplo que eu ia dar? Que foi todo... Agora fugiu. A própria coordenadoria de drogas. Eu lembro quando nós construímos lá. Começamos a desenhar tudo, começou a chegar aquelas cadeiras descascadas, aquelas mesas horríveis. Eu falei, não, pode parar tudo, vamos colocar coisa nova, se o poder público não dá, vamos ver se a gente consegue doação. Recebemos mesas, conseguimos deixar um ambiente totalmente revitalizado. Os tapetes lá, até hoje, é tudo da minha avó. Né? Trouxe da casa da minha avó, tá tudo enrolado, colocamos lá, dividimos as tarefas. Um dia você traz a bolachinha, outro dia você traz isso. O gabinete também é assim, Ju. Falar nisso, você tem que comprar umas bolachas lá. Né? Deixar um ambiente legal, porque o mais gostoso, eu acho que é aí que começa a recuperação de qualquer ser humano, é ele ser tratado como gente. É você falar um bom dia, falar uma boa tarde, falar uma boa noite, e não interessa se a pessoa chegou lá acompanhado do pai, da mãe, do representante legal, ou se ele chegou através de uma assistente social, ou porque ele veio de um abrigo, porque ele não tem um pai, porque ele não tem uma mãe. O importante é que ele chegue, né, e seja tratado como gente. E eu acho que é assim que o profissional tem que pensar, né? Ele tem que acreditar na recuperação de qualquer ser humano. E nessa questão que a Luciana mencionou aqui, do pós-parto, né, das gestantes, vulnerabilidade social, acho que o nome já diz tudo, né? Vulnerabilidade, ela deu um conceito muito interessante, e essas pessoas precisam, né, realmente de amor e começar um tratamento, começar ser atendida assim com amor, que eu acho que aí começa tudo. Mas eu tô mudando todo o foco aqui, né? Não, vamos lá, gente. Quem quer perguntar? Sabe como que a gente, como quando as pessoas perguntam assim, fala, Luciana, você não tem medo de errar no atendimento? Eu falo não, sabe por que eu não tenho medo de errar? Uma, que eu sou humana, né? Errar, todo mundo está suscetível a errar. Onde tem ser humano tem erro. E outra que, assim, quando eu atendo o paciente, independente da classe social que ele tem, né? Porque vulnerabilidade, como eu disse, tem desde lá do particular, né? Até todos nós estamos vulneráveis. Eu atendo o paciente como eu gostaria de ser atendida. Eu falo assim, bom, deixa eu parar e pensar como eu gostaria que fosse comigo, como seria a ação se fosse comigo. Então, eu acredito que dessa maneira, dificilmente a gente erra, né?
Então, a gente trata as pessoas com amor, com carinho, para não errar. É muito interessante isso que você falou. Na última sessão eu tive um arranca-rabo aqui com um monte de vereador da base do prefeito, que eles gostam de defender muita coisa errada, né, e são contra praticamente todos os projetos. Eu estava fazendo um levantamento dos meus projetos apresentados esse ano. Eu apresentei quantos projetos, Juliana? Juliana, quantos projetos eu apresentei hoje, esse ano? Quantos projetos foram reprovados? 8. Até projeto combate à corrupção, prevenção à corrupção, eles votam contra. Então, assim, é esquisito, né? Não dá para entender as coisas que acontecem. E eu falei na última sessão, falei, olha, eu tive uma situação ontem assim, muito delicada, que vale mencionar aqui, que a dona Geni, uma senhora de 89 anos, que teve um acidente doméstico, enfim, ela foi para a UPA São José, foi para o Hospital Ouro Verde e ninguém viu o rasgo que ela tinha no braço. Colocaram lá uma fita, uma faixa, né, amarraram o braço dela e deram alta. À noite ela urrou de dor, começou a chorar, e dor, 89 anos. As filhas que cuidam dela falaram, nossa, olha o corte que tem no braço da mãe, olha isso, que é isso. Foram para uma clínica particular, tomaram pontos, a família teve que comprar tipóia, teve gasto nessa clínica, porque o SUS, né, não ofereceu isso e não identificou isso. Então, logo na sessão de ontem, eu mencionei essa situação, esse caso, e falei para os demais vereadores, para os demais colegas. Né? Eu falei, gente, a política é uma coisa assim tão manchada, todo mundo enxerga o político como ladrão, como corrupto. Será que não chegou a hora de você, vereador da base do prefeito, em especial os vereadores da base do prefeito, pensarem um pouco na mãe deles? Por que vocês não pensam na mãe de vocês? Pensa no pai. Pensa na sua família. Você chega no posto de saúde, vê um monte de gente sem receber tratamento adequado, urrando de dor. Você vê uma senhora, você vê um senhor. Você não pensa no seu pai? Você não pensa na sua mãe? É o mínimo. Acho que talvez as coisas melhorem assim, quando o político começar a pensar no pai e na mãe dele, porque poderia ser o pai dele, poderia ser a mãe dele. Ninguém aguenta mais, né, esse tamanho de descaso com a população. E isso que você falou, Luciana, ela realmente, a política está carente disso. Né? Os profissionais estão carentes desse sentimento. Do sentimento de pensar neles também. O que eu não quero de ruim para mim, eu não posso desejar para o próximo. Acho que se a população, né, começar a cobrar isso do político, com certeza as coisas vão melhorar. Né, porque o político realmente, muitos, né, inclusive dessa casa, estão entorpecidos aí pelo poder e acabam indo contra a população. Mas isso vai mudar, pode ter certeza disso. A partir de segunda-feira a coisa vai mudar. A coisa vai mudar nessa casa aqui, vai mudar nessa cidade. Eu estou desabafando aqui, algo que eu não devia estar falando hoje, mas a coisa vai começar a complicar para o lado deles. Vai complicar para o lado deles. Eu posso ser caçado. Não tem problema não. Não tem problema não. Mas eles vão ter dor de cabeça comigo. A partir de segunda-feira, muita coisa vai acontecer aqui. O que você perguntou? Poupa-tempo do dependente químico. Né? Seria um poupa-tempo do dependente químico. Alguém mais quer fazer pergunta? Que bom. Com toda certeza. O senhor... Ah, não. É isso. Não cito o nome, não. Tá. O anonimato ele é muito importante. A televisão está ao vivo, todo mundo assistir, imagina. Né? Não pode, não fala. Então, tem que ter a autorização dele para citar o nome, né? Verdade. Pois não. Meu nome é Fernanda. Para as puérperas dependentes químicas que passaram por gestações anteriores e não conseguiram cuidar desses filhos, foram para a família extensa ou mesmo para adoção, existiria a possibilidade da simplificação para a realização da laqueadura, caso fosse o desejo dessa mulher? Isso não seria interessante, porque eu acho que não é possível hoje, né? Mas eu penso que, nesses casos, eu acho que quem trabalha no serviço social
tem essas mulheres, né, vários casos, várias gestações, ela não conseguiu dar conta, ela não adere a tratamento, e a gente não consegue disponibilizar de forma rápida para ela essa laqueadura. E a gente sabe que ela não consegue, ela não dá conta de fazer um planejamento familiar. Então, essa é uma questão que eu gostaria, né, até como um projeto, eu não sei que possibilidades jurídicas a gente teria para disponibilizar isso, caso fosse o desejo da mulher. Outra pergunta, se é oferecido hoje para essas mulheres algum método contraceptivo, por exemplo, o Implanon. Elas saem com o Implanon? O SUS oferece isso? Não? Tá, ok, obrigada. Respondendo à primeira pergunta, os médicos vão responder isso melhor para você, mas precisa mudar a política de planejamento familiar, porque é muito burocrático, e se não for bem planejado, se não for muito, o plano dele não for muito bem descrito e documentado, tem riscos tanto para o médico que fez a laqueadura, né? Porque a pessoa que está na dependência de drogas, ela pode mudar essa situação, né? Ela pode mudar de vida, né? E ela pode querer começar uma nova vida e montar uma nova família. Se ela for jovem, por mais que ela seja gesta 2 ou 3, se ela for jovem, ela tem esse direito. Então é complicado, bate aí várias discussões, né? Tem que ser muito discutido isso juridicamente, né? Mas eu concordo com você. Se for gesta número, né? Gesta múltipla, gesta e não tem condições, e a família tem algumas famílias que a gente atende que até fala, olha, eu não sei até quando a gente vai ter que assumir a responsabilidade de filhos, né? Que ela vai fazendo e a gente não consegue laqueadura, porque a paciente, em primeiro lugar, ela tem que querer fazer a laqueadura e participar do planejamento, né? E se ela não tiver participado, se não tiver bem descrito, o médico não faz, para ele não correr risco de ter um processo, né? Agora, a segunda pergunta sobre o anticoncepcional, ela tem que fazer revisão pós-parto na UBS, né, na Unidade Básica de Saúde. Então, lá é assim feito, oferecido, né, anticoncepcionais. Aí é de escolha da paciente, eu acredito, né? O médico trabalha com ela a melhor opção que vá adequar ao estado clínico dela. Claro, não. Eu não sei clinicamente se isso é possível, né, sair já da maternidade com o Implanon, mas a UBS, ela na consulta médica de revisão de parto, provavelmente é oferecido isso. Deveria ser, né? Uma outra questão aqui também. Mães, eu até falei, né, do problema das crianças, dos adolescentes, e a questão das gestantes, né? E quando a mãe é uma adolescente, né? Como que funciona daí o trabalho, o encaminhamento? Como que é? Mãe, adolescente, puer para adolescente e usuária de SPA. Isso. É a mesma coisa, só que daí implica mais a responsabilização da família, né? E aí a gente trabalha mais com o responsável, né, por ela e pela adolescente, né? Mas os encaminhamentos são os mesmos. E tem a casa das adolescentes, né? Que eu não mencionei aqui, mas tem uma casa para adolescente. Existe uma estimativa de porcentagem ou números das mães com problemas de dependência química? Não trouxe. Na maternidade? Não, eu não levantei isso ainda, gente. Preciso levantar, ainda depois não levantei isso. Passa para mim. Tá. A porcentagem entre todas as mães atendidas na maternidade, se existe, se há uma porcentagem? Não. Com problema de dependência química ou vulnerabilidade social? Eu não fiz nenhum levantamento. Nada? Referente a isso, não. Como que vocês detectam a dependência química e o uso de drogas?
Exame de sangue? Não. Exame toxicológico. A paciente é internada e é feita a anamnese médica, né? E aí, quando ela informa, olha, eu sou usuária, eu sou dependente, eu fiz uso ontem, aí a gente é acionado, o serviço social é acionado para fazer o estudo. Mas ela mesma informa, né? Ela chega e já informa. Mas isso é seguro? Porque ela pode mentir, né? Para se defender, ela pode mentir. Mas eticamente a gente tem que trabalhar com o que ela traz, né? Porque exame toxicológico é caro e... Não sei se como que é isso juridicamente. Aí eu já não... Pois não, senhor. Meu nome é João Pedro, certo? Eu tenho a formação superior completa e moro no Maia, o Vila Rosim Maia. Eu tive um sobrinho meu, né? Ele foi dependente de droga, né? Tinha de tudo, certo? Nunca faltou nada para ele. E ficou ali na rodoviária muito tempo no carro, certo? Era um menino muito bom, tanto é que a gente nunca abandonou ele, né? Minha família pagou até detetive para acompanhar ele. Ele tinha um detetive, ele não sabe disso, mas ele tinha um detetive para os passos dele. Então, o que eu quero dizer assim é que quando a gente pegou ele pequenininho, né? Minha mãe pegou ele pequeno, bem debilitado. Não vou aqui entrar em história, mas bem debilitado. Pequenininho, ele era um menino muito bonzinho, sempre foi. E a gente sempre orientou ele, todo lugar que ele fosse em nome de Jesus. Tudo que ele fizesse em nome do Senhor Jesus. Se ele fosse conversar com alguém, em nome do Senhor Jesus, porque esse nome tem poder, muito poder, certo? O resto né? Então, o que acontece? E ele teve muito livramento, não vou entrar em detalhes aqui, porque o tempo é meio limitado, né? E ele teve muito livramento na rua, viu? E como que ele está hoje? Hoje ele é um empresário, ele é um microempresário e ele deu 10 voltas em nós. Eu não estou, graças a Deus, estou bem, né? Mas ele deu 10 voltas, viu? Então, por isso que eu falo, gente, a gente nunca pode abandonar, sabe? Nunca pode abandonar. É lógico, tem a clínica do Paulo Haroldo, né? Tem um menino aí, eu falo menino porque, né? Jovem, Nelson, que faz um trabalho também. Obrigado pelo menino. Né? Tem muita gente aí boa, pessoas boas, independente de ideologia partidária, não vou entrar aqui no mérito, né? Tem muitas pessoas boas aí, bem intencionadas, ajudando, sabe? E a gente não pode perder esse foco. É só isso que eu falo, por isso que eu vim aqui, sabe? Eu pensei que era sobre o Boldrini, falar a verdade. Eu admiro muito o trabalho do Centro Boldrini, sabe? Às vezes eu choro, sabe? Quando eu vejo falar do Centro Boldrini. Então, é um trabalho muito bonito. Então eu pensei que era, mas, poxa, isso aí também é um tema que... E eu acho que eu dei um testemunho aqui também, que às vezes muita pessoa que às vezes agora está ouvindo, que quer, com né? certeza, não tem a dúvida. Quer sair disso aí. Então ele grava, né? Tudo em nome do Senhor Jesus. Você vai trabalhar, você fala, Senhor, eu estou indo em nome do Senhor Jesus. Você vai, que nem as autoridades aqui, o Nelson é uma autoridade, né? Está representando Campinas, não só ele, mas muitos aí, a Câmara em geral. Vai em nome do Senhor Jesus, porque Deus dá sabedoria. É Deus que dá sabedoria, não é o homem. Né? Porque Deus não criou partido político. Quem criou partido político foi o homem, né? Foi lá os trilionários, lá que eu não vou aqui entrar em mérito, né? Eles que criaram isso aí, né? Agora não vou dizer a intenção deles também qual foi, porque, né? Como que é o nome do senhor mesmo? Mas viu? João Pedro. João Pedro. Tá bom? Obrigado, viu, João Pedro? Tá. Obrigado mesmo, sua participação. Muito importante. O dia que o senhor quiser trazer o seu sobrinho aqui. Ele está em São Paulo. Ele está em São Paulo, Mas convida. Agora ele deu 10 voltas na gente, ele já deve ter um veículo, combustível. Ele tem. Pede para ele passar aqui, tomar um café com a gente. Será muito bem-vindo. Ele tem uma deficiência na perna, né? Da rua, tudo. Sim. Mas ele comprou o carro, pagou à vista. Ele nem quis usar o... Ele nem quis, porque ele tem a debilitação dele, teria como lei, né? Mas ele pagou à vista lá. Quer dizer, é um menino que está bem, graças a Deus. Nós, quando ele precisou, que a gente não sabia, ele estava no bairro Jardim, Cidade Jardim, sabe, ali em São Paulo, ele pegava aqueles carrinhos, aqueles brinquedos. E agora lá. que ele está bem, ele não visita mais o senhor? Visita.
Visita. Ele consertava aqueles carrinhos lá, tudo, sabe? E guardando dinheiro, que ficou 2 anos na rua, sem usar droga, só guardando dinheiro, sabe? E a gente ficou sabendo, ele achou um dinheiro lá, de uma carteira, um documento lá, de uma advogada, né? E ele não sabia que a mulher nem era advogada. Ele achou e foi lá ele é um garoto muito esperto. Ele foi lá onde a advogada guardava o carro lá, que tinha um negócio do carro lá, onde guarda, negócio de estacionamento, né? Ele localizou tudo. Foi lá e falou pro cara do estacionamento: essa senhora aqui perdeu o documento, eu quero entregar para ela. Ah, deixa que eu entrego. Eu falei: não, eu que quero entregar. Falou: então é naquele prédio lá, vai lá, que é lá, ela mora lá, tal andar. Chegou lá, era uma advogada. Estava com o dinheiro, tudo, e ele devolveu tudo, sabe? Aí essa senhora falou para ele: olha, meu senhor, é como se chorar, isso aqui era para me pagar a conta. Ele falou assim: eu peguei acho que R$16, que eu estava com fome, ele falou, né? Para comprar comida, na rua, você já viu como é que é, né? Então ele falou: eu estava com muita fome e tudo, então eu peguei R$16 para me comprar comida, certo? Ele falou: não tem problema, ela devolveu tudo. Então, é uma história bonita, sabe, que esse menino tem. E a gente foi lá e deu um calço para ele, porque precisa, né? Quando a gente ficou sabendo que a gente sempre ajudou, é lógico, né? Quando em São Paulo ele ficou um pouquinho fora de mão da gente, a gente foi lá e deu um calço. Mas quando ele tiver a oportunidade de estar aqui em Campinas, pede para ele passar aqui na Câmara. Peço sim. Tá bom? Peço, sim. Fazer uma visita pra gente. Só não vou falar o nome dele, porque eu não falei pra ele. Não fale o nome. Mas eu agradeço mesmo aqui, sabe? É só por causa a participação do senhor. Obrigado. Muito obrigado. E é tudo em nome de Jesus, viu, gente? Sim. Porque o homem, Amém. ele sabe até um limite, mas Deus é maior. É verdade. Nelson, aproveitando o gancho do seu Pedro, nós recebemos bastante pacientes que nós encaminhamos que chegou em estado lastimável na maternidade, em uso de crack, bem debilitada, sem contato com a família, que nós fizemos um bom encaminhamento, um bom acompanhamento. Hoje veio nos visitar com seus filhos, né? Da oportunidade que teve, às vezes não teve a guarda dos outros filhos, mas teve dessa vez. Foi muito bem encaminhada, foi para a casa da gestante, fez tratamento e veio nos visitar. Uma é cabeleireira, a outra é bordadeira, a outra arrumou trabalho, arrumou emprego. Então, a gente tem bastante retorno, que vem nos visitar e mostrar: olha, Lu, você nasceu aqui, você acompanhou. E isso nos deixa muito satisfeito, muito feliz, né? É a recompensa do nosso trabalho, é o que estimula a gente a trabalhar cada vez mais. Muito bom. Mais alguma pergunta? Não, nada? Vocês são do Padre Haroldo? Do Instituto? Não? Não são funcionários lá do Instituto? Ah, sim. De qual faculdade? Da Unip? Legal. Lembra muito uma funcionária, uma assistente social lá do Instituto. Tá vendo? Então, olha, eu quero agradecer mais uma vez, Luciana, né, pela palestra, por todo o conteúdo que foi mencionado. Isso é muito importante para a população, muito importante para os estudantes. Eu acho que quanto mais informação, melhor. Agradeço também todos aqueles que nos acompanharam, né, o público presente. E encerro aqui. Então, ficam todos os senhores convocados para a oitava, e senhoras, né, para a 8ª reunião ordinária da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, a ser realizada no dia 31 de outubro de 2019, quinta-feira, aqui nesse plenário da Câmara Municipal de Campinas. Tem o tema já? Ainda não, né? Então, fico aberto também para sugestões de temas. A gente sabe que nesse universo aí da dependência química, das drogas, das substâncias, temas não faltam, né? E sucesso para vocês, estudantes da Unip, Serviço Social. Se Deus quiser, vão ser excelentes profissionais e vão contribuir bastante aí para a sociedade. Então, um abraço a todos e vai lembrar que a cidade não fecha e esse vereador não dorme. Verdade.
Aí ela vai encerrar com você, tá? Ah, tá. Tá? Agora que acabar. Cris, espera um pouquinho, só vou falar lá, daí a gente conversa. Encerrou-se nesse momento a reunião da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, presidida pelo vereador Nelson Osseri, e a convidada, a Luciana Moraes, que é assistente social da Maternidade de Campinas, vai falar conosco, porque algumas dificuldades foram apresentadas e eu gostaria de saber, dentro do tema de hoje, quais são as principais dificuldades que a maternidade enfrenta hoje e que depende de políticas públicas, inclusive, para poder realizar. É justamente aquilo que eu falei mesmo, né? Que vagas, mais vagas, né? Mais casas das gestantes, né? Para acompanhar aí a demanda que a gente vem atendendo, que vem crescendo, né? Essa demanda de mulheres com dependência química e vulnerabilidade social ou todas as parturientes? Essas demandas dessas pacientes que demandam essa necessidade mesmo de tratamento, né? Gostaria de acrescentar algo para o tema de hoje, para que a população possa ficar cada vez mais inteirada e atenta? Primeira coisa que eu aconselho é não julgar essa pessoa, né? Ah, está grávida de novo, né? Mais um bebê. Não julgue ela, né? Ofereça ajuda para ela, né? Ofereça caminhos que possam. A gente tem o CAPS, tem a UBS, né? As unidades básicas de saúde. Tem pessoas querendo ajudar, né? Então ofereça ajuda, né? Dê uma mão para essa pessoa que precisa dessa ajuda e essa criança que vai vir, né, ela precisa ter, o mais importante é estar na família dela, com a mãe dela, né? Então, para que isso seja saudável, essa mãe precisa estar tratada, ela precisa fazer esse tratamento. Então, ajudar essa mãe a conseguir aderir a esse tratamento, né? É o mais importante. Luciana, muito obrigada. Obrigada mesmo. E nós vamos conversar agora com o vereador Nelson Osseri, ele já está aqui ao meu lado, para fazer uma avaliação dessa reunião de hoje, onde as puérperas no pós-parto e também as drogadictas, as mulheres que usam dependência química, estão grávidas e procuram a maternidade. Vereador, qual a apuração dessa reunião de hoje? A apuração é nota 10. A apuração é nota 10 porque a Luciana é uma pessoa que conhece tudo e ela falou com muita propriedade e com toda certeza a população ela tomou conhecimento de uma situação existente que poucos acabam se envolvendo, tendo conhecimento e ela pôde com muita transparência mostrar todo o serviço que é realizado por ela e as demais assistentes da maternidade de Campinas, podendo assim também agregar a essa comissão e também as políticas públicas necessárias, né? Ela mencionou algumas situações aqui que carece a cidade, né, que carece de políticas públicas, e eu tenho absoluta certeza que a fala dela hoje na Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas é um desafio lançado para que nós, vereadores, possamos apresentar projetos, né, que possam trazer um pouco mais de conforto para essas gestantes e também ela traz uma motivação aos profissionais. Hoje nós temos aqui estudantes, né, de serviço social que com certeza, né, vão se sentir motivados entendendo que existe mais um campo de atuação, mais um campo de trabalho. Eu, durante muitos anos como coordenador de prevenção às drogas, não valorizava o assistente social e nem o psicólogo. Hoje são as duas profissões que eu acredito que deveriam estar em todos os setores. Hoje são as duas profissões que eu mais valorizo, que é o serviço social e a psicologia. São duas profissões que deveriam estar em todos os gabinetes dos vereadores e também em todos os andares da Prefeitura Municipal de Campinas. Inclusive o prefeito de Campinas deveria ter uma psicóloga e um assistente social do lado dele 24 horas. Eu apoio. Vereador, muito obrigada e parabéns aí pela reunião. Eu que agradeço. Obrigado. Nós encerramos aqui
a transmissão da reunião da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. Continue com a programação da TV Câmara Campinas. TV Câmara Campinas.